Olá, bom dia a todos. Hoje uma terça-feira e eu venho aqui compartilhar com vocês mais uma mensagem. E hoje a mensagem é um alerta para que nós não venhamos, não é, ser bênção e também maldição. Ou seja, que nós venhamos ser somente bênção. Eu trago aqui um exemplo, não é, de Pedro, em que Pedro foi usado ao mesmo tempo, não é? Se deixou ser usado por Deus para ter uma revelação direto de Deus, mas também foi em pouco tempo, não é, em que ele foi usado por Deus, ele também foi usado pelo diabo, pelo maligno. Vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 16, Mateus 16, do versículo 13. Tá? A partir do versículo 13. Aí eu vou passando para vocês do versículo 13 até o 19, por aí. Mateus 16, 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra serás ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha só o que o Senhor disse a Pedro aqui, ou melhor, o que Pedro falou, em que ele foi usado por Deus. Quem revelou que o Senhor era o Cristo, era o Filho de Deus, foi o próprio Deus. E o Senhor Jesus aqui reconheceu, não é? Porque é filho de Deus. E disse a Pedro o quanto ele foi ali usado por Deus e ainda entregou para ele a chave, não é? Entregou para ele as chaves do reino dos céus. Não é? E a igreja do Senhor foi então, não é? Aqui nós temos ainda que linkar, se você quiser fazer uma leitura, fala lá em Mateus, eu acho que é no capítulo, não, no João, capítulo 21, no versículo 16, tá? Eu não vou fazer a leitura, mas só para que você entenda, né? A grandeza da revelação que Pedro teve através de Deus, né? Aqui foi dado para ele as chaves do reino dos céus, né? E mais tarde lá, depois quando Jesus ressuscita, não é? Jesus pede a Pedro para apacentar as suas ovelhas, não é? Lá em João, no capítulo 21, no versículo 16. Então, a partir daí, por isso que Jesus aqui falou, né? Que te darei as chaves, tudo que ligares no céu será desligado ligares no céu será ligado no céu, e que desligares no céu será desligado também na terra, né? E Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, né? E sobre esta pedra, não é? Ele edificaria a sua igreja, ou seja, a partir do momento que os que ficaram aqui na terra, né, as ovelhas do Senhor fossem apacentadas, elas iriam então continuar buscando a Deus. Então, tamanha foi a responsabilidade aqui, não é? A graça que Pedro teve de receber algo direto do trono de Deus e se deixar usar para falar. Só que nós, fazendo ainda a sequência aqui da leitura, nós vamos perceber que Pedro é advertido e repreendido pelo Senhor, porque foi usado também pelo diabo. Olha o que continua dizendo. Vamos pular para o versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos seus anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro
tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Aqui, não é? Pedro se deixou usar diretamente por Satanás para dizer a Jesus, ou seja, não deixe que isso te aconteça, Jesus, tu pode mudar tudo isso, não é? Mas isso era para acontecer, isso convinha acontecer, isso era plano de Deus, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar desta vida e ter uma segunda chance de nos reconciliar com o Senhor, não é? E ter a salvação. Então foi por isso que era preciso o Senhor Jesus ser crucificado, ser morto. E ali Pedro foi usado por Satanás para dizer aquilo a Jesus: olha, dá um jeitinho, tu não precisa passar por isso, não é? Tem compaixão de ti. E aí então Jesus disse para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Então veja que ao mesmo tempo em que Pedro foi muito usado por Deus, teve a revelação do Senhor, ele também foi usado por Satanás. Não é? E isso nós temos que vigiar. A palavra de Deus nos diz que nós devemos vigiar e orar. E olha o que aconteceu lá quando Jesus chamou dois ou três de seus discípulos para acompanhar ele em oração e vigiar quando já estava prestes a morrer. E olha o que aconteceu. Vamos lá. No capítulo de Tiago, no capítulo 3 de Tiago. Tiago 3, capítulo 3, versículo 10. Diz assim. Desculpa que não é aí ainda, não. Não é 3:10, é lá em Mateus. É ali em Mateus mesmo, tá? Mateus 26. Depois nós vamos lá para Tiago. É Mateus 26. Mateus 26. Anda mais um pouquinho para frente. Mateus 26, 41. Diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo outra vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez os discípulos adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Não é? E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Então já fazia 3 vezes que o Senhor tinha ido orar e os discípulos estavam ali adormecidos. Não estavam orando junto com Jesus. Mas antes, para você entender, vamos fazer a leitura inicial. Lá no mesmo capítulo 26, no versículo 36, diz assim: Então Jesus chegou, com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus pediu: fiquem aqui e velem comigo. Ou seja, orem aí comigo. Eu vou até ali para orar. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando aí, então, para os seus discípulos, encontrou eles adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? E aí que vem o versículo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus pediu para que eles ficassem velando ali, ficassem acordados e orassem junto com o Senhor Jesus, porque ele estava angustiado, aflito, porque a hora já estava próxima e iria se cumprir a palavra de Deus, não é? Ou seja, Jesus iria ser crucificado e morto. Como ele era carne, não é? A carne é fraca. Não é? A carne estava entristecida, estava angustiada. Não é? Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. E aí pediu para os seus discípulos ajudarem eles a vigiar e orar. Mas o que aconteceu? Os discípulos adormeceram, ou seja, dormiram. E aí não oraram junto com ele.
Quando o Senhor nos ordena que é para você, é para mim, vigiai, orai, não adormeça, senão você não vai orar, senão você vai cair em tentação. Se você não orar, você vai cair em tentação, você vai prevalecer a sua carne, ou seja, você vai adormecer. A sua carne está cansada, precisa dormir, sim, não é? Aqui falando fisicamente, mas o seu espírito precisa estar em alerta. Você precisa estar vigilante. E para você estar vigilante e poder orar, você precisa escutar o que o Senhor tem falado com você. Você precisa orar, você precisa vigiar. Se você dormir, você não vai orar e você não vai estar vigiando. A carne vai prevalecer sobre o seu espírito, não é? E você vai ser, consequentemente, usado, pode até ser usado por Deus, mas você vai ser, consequentemente, usado pelo inimigo. E a palavra de Deus diz que não pode, de uma mesma fonte, jorrar água doce e salgada. Ou você vigia e ora e anda com Deus, ou você vai estar prestes ali a cometer erros também, não é? E vai ser usado pelo inimigo. Claro que nós sabemos que nós podemos ser usados pelo inimigo, não é? Em algumas vezes isso vai acontecer, mas nós temos que estar vigilantes. Provavelmente nós não vigiamos, não é? Nós deixamos a carne prevalecer, nós deixamos a carne ser mais forte. Por quê? Porque faltou oração. Porque faltou nós estarmos acordados. Provavelmente nós adormecemos e não oramos. Se você não adormecer, ficar firme em espírito, junto com Deus, você vai orar. E orando você vai estar ali acordado. Não vai cair em tentação. Não vai deixar a carne prevalecer. Mas quem vai prevalecer é o seu espírito. E, consequentemente, você será a fonte que vai jorrar só um tipo de água. E isso está lá em Tiago, né? Daí sim, nós vamos lá para Tiago, no capítulo 3, né? Em que fala sobre esta passagem aí que eu comentei com vocês. Tiago 3, a partir do versículo 10, não é? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não convém que seja assim. Não é? Pedro lá foi usado por Deus e pelo inimigo, mas não convém que seja assim, porque nós temos que vigiar, nós temos que orar. E olha o que diz na sequência: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Que nós venhamos vigiar, que nós venhamos orar. Uma vez que nós estivermos acordados, ou seja, vigilantes, nós vamos estar em oração. Nós devemos estar em oração. E aí, assim, nossa carne não prevalecerá. Nós não vamos ser fonte de água doce e salgada ao mesmo tempo, porque isto não convém que se faça assim. Nós vamos ser só canal de bênção. Nós vamos ser só usados por Deus. Que Deus venha falar mais com você, medite nessa palavra, que Deus venha te abençoar e te dar um ótimo dia. E até uma próxima mensagem, se assim Deus permitir.